Então, vamos dar início à nossa apresentação. Hoje, quem nos fala é a professora Tânia Casimiro, da Universidade Nova de Lisboa, e que vai falar para nós sobre religiosidade, identidade e consumismo, o cotidiano nos conventos femininos portugueses do século XV ao século XIX. Então, boas-vindas, professora Tânia, e com a palavra, então. Muito obrigada. Eu vou tentar falar devagar. Vão-me desculpar. Eu não sei se toda a gente está a ouvir perfeitamente, que eu posso não ter a melhor ligação à internet. Leandro, aqui a internet também tem as suas falhas, não é só no Brasil. Eu vou tentar falar devagar. Eu sei que provavelmente, eu não sei se estão habituados a ouvir sotaque português ou se estão a compreender, a entender tudo o que eu digo. Eu vou tentando usar a linguagem que eu me adapto melhor ao que reconheço como sendo mais fácil para vocês entenderem. Mas em Portugal não esquecer que um celular é um telemóvel. Portanto, pode de alguma maneira haver aqui uma falha de comunicação e se por alguma razão não entenderem algo que eu estou a dizer, agradeço. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite. Realmente, eu nos últimos tempos tenho falado muito para o Brasil e entusiasma-me sempre, porque encontro sempre muito interesse do lado de lá e muito entusiasmo em saber aquilo que é feito do lado de cá, do Atlântico, ou vamos ver o cá e lá, o que é que isto significa. Mas é sempre interessante perceber, porque noto que há muita tentativa de compreensão, de comunicação, e eu acho que nós estamos numa fase, felizmente, em que estamos a construir mais pontos do que a levantar barreiras. E isso para mim é muito interessante a nível de investigação e a nível pessoal, mas noto que nos últimos meses, anos, houve mais uma tentativa de estabelecer contactos e de estabelecer relações de comunicação do que necessariamente levantar impedimentos. E acho que é esse um dos grandes papéis, algo que me traz aqui. Aliás, eu devo ser honesta, quem me aqui trouxe foi a Marie Chantal, a Marie Hernandes, porque eu sou uma das orientadoras dela no trabalho que ela está a desenvolver sobre as casas beneditinas e São Bento, e foi de facto, tem sido uma relação que eu acho que construímos aqui uma amizade e acho que vai durar durante alguns anos. Acho que a Marie não vai deixar mentir, que noto que tem sido muito fácil de comunicação e muito fácil de trabalhar. Eu vou tentar partilhar o meu PowerPoint. Há bocado não resultou tão bem como eu queria. Vamos lá ver se eu consigo aqui de alguma maneira. Espera aí. Eu há pouco consegui, não consegui. E agora também vou conseguir. Sim, portanto, perfeito. Obrigada. Então, bem-vindos a todos por estarem aqui para me ouvir falar hoje. Eu espero não desiludir. Na verdade, quando se fala em religiosidade, identidade e consumo, e quando falamos no cotidiano, nos conventos femininos portugueses, quando eu falo deste tema, as pessoas ficam, ou quem ouve, fica sempre com esta ideia de que eu vou mostrar coisas grandiosas, coisas fantásticas, de encher o olho. E, na verdade, eu trabalho com fragmentos. Eu sou arqueóloga de formação, historiadora e arqueóloga. E, na verdade, aquilo que eu trabalho são pequenas coisas. São fragmentos, são cacos, como lhe queiram chamar. São pequenas evidências do que tem sido recolhido no cotidiano. E esta é, provavelmente, uma das fotografias mais emblemáticas da escavação de um convento em Lisboa, realizada por uma empresa, isto é arqueologia de contrato, por uma empresa que é a Era Arqueologia, sediada em Lisboa, e é o Convento de São Domingos, a escavação. E de facto demonstra o caos, ou aquilo que se pode pensar que é o caos de uma intervenção arqueológica, quando na verdade não é assim tão caótico que é a informação que nós retiramos. Aquilo que nós acreditamos que conseguimos através da arqueologia é retirar informações preciosas do dia-a-dia, daquilo que era o mundano, daquilo que era o normal, daquilo que se comia, que se vivia, que se dormia, que se consumia, que às vezes, e muitas vezes os documentos não nos permitem, ou a parte histórica, não nos permite inferir sobre.
e tentamos dentro desse objetivo. Existem largas centenas de conventos femininos e também, obviamente, masculinos, mas são os conventos femininos que me trazem aqui hoje, em Portugal. Eu trabalhei em alguns, eu não escavei todos os que aqui estão presentes hoje, eu tive a sorte de trabalhar em pelo menos 5 destes sítios, dos sítios que aqui vou apresentar hoje. Conheço muito bem a realidade através dos meus alunos ou de outros, de amigos, de colegas que trabalham nestes sítios. A quantidade enorme e a difusão de conventos surge sobretudo, eles vêm desde a Idade Média, obviamente, desde o século XIII, XIV, mas há um boom, há um crescimento exponencial do número de conventos no século XV e no século XVI. Na verdade, o país tem mais riqueza, há mais capacidade de construção e, efetivamente, o número aumenta exponencialmente. Em 1834, é passada uma legislação que leva à extinção de todas as ordens religiosas no território português. Acontece que todos os conventos masculinos são fechados imediatamente, os conventos femininos, em vez de serem fechados, entram num processo de decadência, porque as freiras que lá estão dentro não são expulsas, ao contrário dos frades, que depois tornam-se frades. Depois isso vai gerar outro problema, que é o aumento do número de asilos, o aumento do número de pessoas que vivem de esmolas, obviamente. As freiras não são postas na rua, os conventos não aceitam novas freiras até à morte da última religiosa. Há alguns destes conventos que só fecharam já no século XX. Em 1910, 12 será o encerramento dos últimos. No entanto, depois, com o Estado Novo, eles voltam a reabrir e alguns deles voltam a voltar a receber religiosas. É um golpe mordaz na vida religiosa portuguesa, sobretudo na parte masculina, mas na parte feminina também, até porque estes conventos não só não recebem novas religiosas, como estão impedidos de receber esmolas, e é o Estado mais ou menos que tenta financiar aquilo, e nós sabemos que elas caem numa pobreza extrema, tendo mesmo que vender alguns dos seus bens. Ora, eles são centenas largas pelo país inteiro. E o que é que isto vai acontecer? Não são construções pequenas. Só voltando um pouco atrás, como vocês podem verificar, são construções de grandes dimensões que afetam necessariamente a paisagem depois de estarem construídos e que vão modelar tanto as paisagens urbanas como as paisagens rurais em seu redor. Trazem não só as próprias religiosas, portanto, as freiras neste caso, como trazem, muitas vezes, todo o serviço da casa, o serviço de apoio, os serviçais, toda a gente que tem que garantir com que, e há conventos em Portugal que chegam a ter cerca de 200 religiosas, portanto são casas grandes, onde nunca foi feita esta contabilização, mas onde se creem que algumas centenas de pessoas poderiam viver lá dentro, e tudo o resto que orbitava, toda a economia e todas as relações sociais e humanas que orbitavam em torno destes conventos. Eles são fundamentais e tornam-se pontos de referência na paisagem. Muitos deles ainda existem hoje. Com a extinção das ordens religiosas em 1834, é o momento em que Portugal está a começar a apostar na industrialização, na produção industrial, e muitos deles vão se transformar em fábricas. Saem os monges, são vendidos em asta pública, pertencem ao Estado, e são comprados por industriais. Este é o caso, eu acho que podem ver o professor, este é o caso de um deles em Lisboa, que ainda hoje existe, neste momento está a ser transformado num hotel, mas foi um convento, depois foi uma fábrica de caldeiraria, e hoje em dia está a ser transformado num hotel, portanto estão a ser desenvolvidas intervenções arqueológicas neste sítio. Ora, estes conventos são tão importantes, ou ressaltam tanto à vista, porque eles são casa, ou são também o sítio onde mulheres com alguma influência política estão. Ser freira em Portugal não é um chamamento. Ser freira em Portugal, muitas das vezes, é uma obrigatoriedade familiar.
Não quer dizer que algumas delas não sentissem esse chamamento, mas nós sabemos, por exemplo, a Dona Beatriz Portugal, quando entra no convento, já depois de ter tido filhos e tudo, mas ela realmente era uma mulher extremamente religiosa, portanto, ela pode, efetivamente, ela foi um chamamento e por um convento. Já a Madre Paula, a conhecida concubina, amante, conforme queiram chamar, do nosso rei... como é que ele se chama? Afonso V, foi... não Afonso V, Dom João V, desculpem. Dom João V foi... não teve chamamento nenhum, ela foi obrigada pela família a ir para freira e tornou-se, claro, uma das freiras mais famosas. Mas o mesmo aconteceu com a Dona Maria de Alcoforado e outras freiras famosas que nós temos em Portugal, na medida em que não era um chamamento, era uma obrigatoriedade familiar, por uma questão do dote, por uma questão de não permitir casamentos fora da família, porque depois, se elas não fossem para o convento, teriam que casar. Portanto, há toda uma construção social e cultural em torno do que é ser freira em Portugal, e muitas destas mulheres não sentiam esse chamamento, ao contrário dos homens. Muitos dos homens sentiam, mas as mulheres eram quase que obrigadas. E então, qual é o cotidiano dos conventos? Nós temos algumas representações, é claro, nomeadamente como esta, como a ceia de Santa Clara e São Francisco, no convento de Madre de Deus, em Lisboa, que hoje é o Museu Nacional do Azulejo. E ficaríamos a pensar, e eu sou arqueóloga, eu trabalho com cultura material, trabalho com relações, trabalho com comportamentos, e ficamos a pensar que esta era a forma como as freiras se vestiam em Portugal, se comportavam com esta questão, com toda esta humildade perante o Senhor que poderia ser representada. Ora, a realidade era muito, muito, muito diferente. Ora, como ser freira em Portugal, a maior parte das vezes não é um chamamento, mas uma obrigatoriedade, há uma tentativa de levar para dentro do convento a vida que se tinha cá fora, em grande parte destes conventos, não todos. Parece que o convento de Jesus, fundado em finais do século XV por uma ama de Dom Manuel, foi dos poucos que efetivamente cumpriu as regras religiosas. E tudo aquilo que nós encontramos ali dentro, Setúbal é a alguns quilómetros a sul de Lisboa, e parece que tudo aquilo que nós encontramos ali dentro não transparece de modo algum a riqueza que é comum a estes conventos. Portanto, as senhoras que aqui estavam dentro, efetivamente, e é muito interessante porque a própria necrópole deste convento foi escavada e conhece o nome de algumas das freiras, e elas, mesmo as mais velhas, têm sinais no corpo de que efetivamente eram elas que trabalhavam. Os ossos delas deixaram sinais de que eram efetivamente elas que se dedicavam ao trabalho e que tinham uma vida frugal e que não era abastada. Portanto, algumas dos objetos que estas freiras utilizariam no seu cotidiano, ao contrário daquilo que podem pensar, e apesar de eles parecerem ser objetos com alguma riqueza ou alguma beleza, isto era o mais barato que existia em Portugal em meados do século XVII, quando o convento estava em pleno funcionamento. Compravam-se 2 dúzias destas peças, ou seja, 24 pratos, pelo preço de uma galinha. E a galinha era a carne mais consumida no Portugal de então, neste Portugal moderno, neste Portugal do século XV e XIX. A galinha ia para os caldos, ia para as sopas, ia para todo lado e estava sempre à mesa dos portugueses, até dos menos abastados. Portanto, apesar de parecer... Pronto, há toda depois uma construção simbólica e mesmo identitária, porque é que estes objetos têm esta decoração, está relacionada com as viagens ao Oriente, com a própria chinoiserie, com a própria ideia de império, mas é muito interessante pensar que elas estão a consumir, as freiras estão a consumir, pelo menos em meados do século XVII, não objetos destinados propriamente à vida conventual, isso vai acontecer um pouco mais tarde, mas objetos que eram iguais para toda a gente. Se nós não escavarmos o convento de Setúbal e escavarmos qualquer casa, qualquer habitação, com licença, qualquer habitação em Setúbal, estes também vão ser o tipo de objetos que vão ser encontrados. Esta frugalidade, como eu tinha dito, não é comum ou não é normal nos restantes conventos, pelo menos aqueles que foram intervencionados arqueologicamente. Existem centenas de conventos nos quais nós não conhecemos, não temos a mais pálida ideia do que lá se passou dentro. Santa Clara, felizmente, não é esse exemplo.
Santa Clara a Velha, também medieval, não é? A igreja já lá existia desde o século XIII. Mais tarde é que vai ser começado a construir o convento, que vai ser abandonado no século XVII, porque a vida era impossível lá, e constrói Santa Clara a Nova, porque ele está no leito de alagamento do Mondego, do rio Mondego. E todos os anos estas mulheres tinham que lidar com o facto de não poderem, durante o inverno, sair do convento, ou sair da igreja, ou ir à própria igreja, porque estava tudo alagado. E havia mesmo dificuldades de abastecimento e dificuldades de comunicação com o resto da cidade. Então elas saem dali e constroem Santa Clara a Nova. Elas, ou seja, constroem Santa Clara a Nova, por patrocínio real. O que aqui encontramos foi uma vida extraordinária de riqueza, que é ligada não apenas a objetos relacionados com a religião, obviamente. As pias de água benta são uma realidade e uma constante nestes contextos arqueológicos, uns mais que outros, obviamente. Santa Clara, pela riqueza de objetos que tem, vai tê-las em maior número do que as outras todas. No entanto, encontramos objetos também de ir à mesa e objetos da botica que nos mostram que não havia dificuldades de aquisição de bens e que nós já fizemos intervenções arqueológicas na própria cidade de Coimbra e, efetivamente, os objetos em Santa Clara transparecem riqueza, transparecem luxo, e transparecem mais do que aquilo que seria a frugalidade, ou poderia ser a frugalidade dos conventos femininos. Ainda que eu aqui só esteja a apresentar cultura material porque era isto que era mais consumido, Santa Clara é extremamente conhecida pela quantidade enorme que tem de restos alimentares de animais até vindos, por exemplo, do Brasil. O Peru vinha da América do Sul e está ali, também está no registro arqueológico, por exemplo, e a quantidade enorme de ovos que se acredita que elas comeriam, uma grande quantidade de doces conventuais que aprenderam a fazer. É curioso ver que a maior parte das freiras que morrem depois dos 50 anos, já quase nenhuma delas tem dentes, porque a higiene dentária era péssima e as dentes têm-nos todos estragados, porque a higiene dentária era péssima e elas vão perdendo os dentes ao longo da vida delas. Mas apareceram também outros objetos dedicados à religiosidade, obviamente, como estas contas de terço. Eu só tenho estas aqui na fotografia, mas era o terço ou o rosário, aparecem ambos, em grande quantidade, portanto, grande quantidade de contas que aparecem nestes conventos, mas também aquilo que fazia com que elas dedicassem ao seu dia-a-dia, nomeadamente à costura, e aparecem mais objetos dedicados até próprio a fazer de rendas de bilros, e toda a questão do têxtil e da costura, e de todo. Santa Clara é um mundo lá dentro, é um mundo onde estas freiras vivem e coabitam com uma quantidade enorme de outros elementos, tanto da vida religiosa como da vida não religiosa ou secular, e que estariam em permanente contacto e que, de alguma maneira, mostra o contacto destes conventos com o mundo. Uma das coisas mais extraordinárias que Santa Clara para mim tem, e eu ainda não consegui discernir o porquê, é uma quantidade gigantesca de miniaturas, objetos muito pequeninos, que uns acham que se usava na botica, os outros acham que eram brinquedos para as noviças ou para as freiras mais pequenas que ali entrariam, outros acham que seriam elas que gostariam de colecionar, não sabemos. Sei que existem provavelmente milhares destes objetos guardados em Santa Clara nas reservas e eu pessoalmente ainda não percebi o porquê desta quantidade anómala, ou quantidade extraordinária, não é anómala, extraordinária de pequeninos, coisas muito adoráveis, mesmo tudo o que é pequeno é giro, não é? E então tudo o que é adorável e interessante, mas ainda estou a tentar perceber isso. Mudando para o Convento de Santa Clara, eu tive o privilégio de trabalhar neste. Eu no Convento de Jesus, foi uma aluna minha que fez a tese sobre o Convento de Jesus. Santa Clara a Velha, o diretor do museu é um grande amigo, o Diogo, e eu tive o privilégio de poder trabalhar na escavação do Convento de Santa Clara. Santa Clara é provavelmente, Santa Clara não, Santana de Lisboa. Santana de Lisboa é provavelmente, ao exemplo de Santa Clara, um dos conventos mais ricos que existem. Um convento de nobres, um convento da nobreza. Nós temos o inventário das religiosas que ali estavam e elas vêm todas de famílias muito, muito abastadas.
e é interessante ver a quantidade de obras não apenas monetário, mas também simbólico, louça de toda a parte do mundo. Nós estamos a falar só do que à mesa não era só português, espanhol, italiano em grande quantidade, francês, inglês, a porcelana chinesa, que é esta que está aqui nestes desenhos, é extremamente abundante. Se não me tiverem a ver a minha imagem, quando me calei porque estou a beber água, desculpe. Extremamente abundante e que mostra a riqueza que estavam. Ora, o convento de Santana foi mesmo alvo de críticas por certos religiosos masculinos nesta altura que diziam que à mesa das freiras não devia estar Veneza nem a China, ou seja, não deviam ser importadas peças que viessem de Itália ou do Oriente. À mesa das freiras devia estar a frugalidade que as regras religiosas solicitavam. Ora, isto não acontece e o devaneio no convento de Santana era de tal forma que nós sabemos mesmo através de documentação que haveria relações sexuais, homossexuais entre as freiras. Entre elas existe essa documentação, já foi encontrada, e foi encontrada este objeto. Este objeto é uma taça de porcelana do século XVII que tem 5 representações do indivíduo de sexo masculino e do indivíduo de sexo masculino a terem relações sexuais muito explícitas. E é interessante saber, e é toda uma problematização em torno do porquê é que esta peça ali estava. Na verdade, esta peça, se fosse encontrada pela Inquisição, seria de alguma maneira problemático para quem a detivesse. A nossa melhor ideia é que seria o melhor sítio para guardar, porque seria o sítio onde a Inquisição não iria, de alguma maneira, procurar o local dele. Mas outros conventos, o convento das Francesinhas, que também me é particularmente caro, porque eu trabalhei sobre ele, neste momento já não existe, e claro, com a extinção de ordens religiosas foi mandado abaixo. Portanto, temos que procurar dentro do possível fotografias de época ou uma tentativa, mas ele também foi mandado. E aqui é muito interessante porque toda a louça, apesar de não ser uma louça pobre, apesar de haver toda uma riqueza material associada a estes conventos, neste convento em particular, essa riqueza material foi propositadamente fabricada para lá. Não apenas existe louça que designa o sítio onde ela era usada, nomeadamente o refeitório, como temos o nome das religiosas que lá estavam. Nós fomos à documentação, às listas, porque existe em Portugal a documentação dos conventos. Quando as ordens religiosas são extintas, uma das coisas que o governo, neste caso a monarquia faz muito bem, ou o governo faz muito bem, é fazer um arrolamento de todas as freiras que ainda estavam nos conventos e as outras todas que estavam para trás, e fazer um inventário de todos os bens. Portanto, é muito interessante ver que muitos desses nomes são referenciados como tendo sido as religiosas que lá estavam, e toda esta cultura material que mostra e indica claramente a religiosidade e a vida cotidiana. E é muito interessante porque os pratos tinham a designação, e os púcaros, onde elas bebiam água, sobretudo e vinho, tinham a designação do sítio ou de quem elas eram mandados fazer mesmo por encomenda, se assim se pode dizer. No convento de Santana de Leiria, esta foi uma das teses de mestrado mais fascinantes que alguma vez foi feita, na minha opinião, sobre conventos em Portugal. Ela está disponível online, quem quiser lê-la, da Ana Rita Trindade. A Ana Rita conseguiu construir uma narrativa extraordinária, excepcionalmente bem escrita, que hoje, passados talvez 10 anos sobre a defesa da tese, a tese dela ainda é vista como uma das melhores teses, porque ela conseguiu transportar-nos. Ela fez uma tese em História e Arqueologia, onde reuniu toda a documentação existente e contrapôs com todas as informações arqueológicas existentes. E ela conseguiu, efetivamente, transportar-nos
para aquele mundo, de tal maneira que nós estamos a ler a tese e parece quase que conseguimos ouvir o sussurro das religiosas que sussurram pelos corredores do convento e que nos explicam e que nos contam, e parece que conseguimos ouvi-las a rezar e a orar em toda aquela ladainha. Está online, é um convento da Ana Rita Trindade, sobre a arqueologia do convento de Santana de Leiria, e quem tiver curiosidade pode ler, e é muito, muito, muito interessante. Ora, o convento de Santana de Leiria é também ele um convento assaz rico, ou claramente com uma cultura muito material, que mostra claramente a importância do consumo e do consumismo e do próprio dote. Nós às vezes até recentemente nós perguntávamos se estes materiais, se estes objetos tinham ido com o dote ou se tinham sido adquiridos pela própria casa religiosa. Na verdade, é um pouco de ambos. Nós sabemos que algumas destas religiosas levam as suas materialidades, aquilo que têm com elas quando saem das casas dos respectivos pais, irmãos e afins, para o convento, mas também há uma grande aquisição de objetos da parte do próprio convento e objetos de grande qualidade e riqueza. Portanto, há aqui um equilíbrio, por vezes as próprias madres, nomeadamente a Madre Paula, que é conhecida pela sua riqueza, gostariam de manter. A Madre Paula era, segundo consta, a única mulher na Europa que tinha uma banheira em prata. Portanto, que o rei mandou fazer para ela. Portanto, vocês podem ver a riqueza, há uma descrição dos aposentos dela no convento de Odivelas, de onde ela era madre, e de facto, efetivamente, há toda essa... há efetivamente todo o luxo que ser amante real lhe proporcionaria. O convento de Santana de Leiria também volta a colaborar e a corresponder a toda esta riqueza dos conventos. Nós brincamos que é entre o luxo e a devoção, qual delas é que vale mais? Porque a maior parte destas mulheres não eram devotas, eram devotas, mas não tinham um chamamento religioso forte, portanto estavam ali porque, na verdade, muitas delas eram obrigadas e muitas delas até nem o queriam ir, não queriam fazer isto. O convento de Nossa Senhora de Aracoeli foi fundado pelo nosso rei Dom Sebastião, antes de ir para Alcácer Quibir. Eu estou-vos a dar alguns exemplos dos conventos, haveria muito mais, só para vos dar a ideia. E este é um convento, para mim, que eu gosto particularmente. Ele foi estudado por uma aluna lá da nossa universidade, a Catarina Parreira, também. Todas estas teses que eu tenho vindo a mencionar estão online, são disponíveis nas plataformas da Universidade Nova de Lisboa, e que tem sido, por acaso, a única universidade que tem feito estudo. Aliás, nós desenvolvemos uma corrente ou uma ideia de uma arqueologia conventual e promovemos esta ideia de uma arqueologia conventual, e temos tido muitas teses produzidas nos últimos tempos. E é interessante porque este também foi desenvolvido, esta tese, há cerca de 2 anos. E o que eu particularmente gosto neste é que elas também não são religiosas muito abastadas. Tem alguma cultura material que mostra, mas não tem nada a ver com o facto de que elas vivem em Leiria ou vivem em Lisboa. Mas o que mais me fascina é que, enquanto no convento das Francesinhas as peças eram feitas por encomenda para distinguir os objetos que pertenciam a uma religiosa e a outra, e nós temos objetos de várias religiosas, aqui elas, como não tinham essa capacidade, porque estamos mais longe de Lisboa e não temos essa capacidade de adquirir peças, elas picavam, ou elas próprias faziam as marcas na sua própria louça para não ter que a partilhar com mais alguém, ou seja, para ser a sua própria louça. E nós temos um J, um O, um H, um N, um E, um I, temos todas as letras do alfabeto que nos mostram que elas, e quando a letra é a mesma, existem outras pequenas características que distinguem o objeto. E é interessante não esquecer que nós estamos numa época de pestes, estamos numa época em que a Europa começa a aparecer a divulgação de que é importante não partilhar os mesmos objetos. Eu nunca vou esquecer que quando o nosso delegado, o nosso Bispo Braga, vai ao Concílio de Trento e durante uma refeição com a sua santidade, em 1573, durante uma refeição com a sua santidade, é-lhe servido, as refeições são-lhe servidas num serviço de prata. E ele, durante a refeição, faz esta conversa que diz que a prata devia ser substituída pela porcelana da China.
e o Papa fica muito curioso, o que é isto da porcelana da China, e ele diz é muito mais higiênica, eles usam este conceito, e muito mais fácil de limpar e menos propícia à passagem de doenças do que a prata. E ele compromete-se a mandar um serviço de porcelana da China para o Papa, não sabemos se alguma vez lá chegou ou não. Mas ele compromete-se, existe este relato do arcebispo de Braga que faz. Portanto, nós tínhamos noção que esta louça que é utilizada em grande quantidade nas casas religiosas, tínhamos noção que ela era provavelmente mais capaz de passar menos doenças. Curiosamente, todos os conventos que eu vos estive a falar aqui são femininos e todas as teses desenvolvidas em torno deles foram desenvolvidas por alunas, ou todos os trabalhos desenvolvidos em torno deles, por mim falo, foram desenvolvidos por mulheres, exceptuando o convento de Nossa Senhora da Graça. O convento de Nossa Senhora da Graça também foi estudado por um aluno da Nova, mas neste caso por Tomé Silva, que fez um trabalho muito interessante. E uma das coisas interessantes que eu gostei no trabalho dele foi que eu pude compará-lo com o trabalho que as colegas mulheres tinham desenvolvido. E enquanto elas deram muito mais importância à questão da domesticidade, ele deu muito mais importância à questão da organização do espaço. O que é interessantíssimo do ponto de vista como é que o próprio estruturalismo do género, masculino e feminino no nosso país, claramente, porque nós ainda estamos num país aqui em Portugal, onde ainda fazemos muito essa divisão do género desde que as crianças nascem, e é muito interessante ver como é que todo esse estruturalismo do género está refletido claramente aqui nesta tese, e como ele mesmo, na cultura material, ou quando ele mesmo aborda a cultura material, até a forma como ele tira as fotografias dos objetos é despreocupada, não é preocupada com aquela questão da funcionalidade como as colegas dele se preocuparam durante a produção das teses de mestrado. Eu vou entrar na reta final, eu já não sei se falei muito, se falei pouco, se devia ter falado mais, mas vou entrar na reta final e falar um bocadinho mais sobre esta questão dos conventos e identidade feminina. Infelizmente, não há muitos trabalhos feitos ainda sobre casas religiosas masculinas em Portugal. Há um grande trabalho desenvolvido pelo Luís Sebastião sobre o convento de São João de Tarouca, um convento masculino, o mosteiro de São João de Tarouca, desculpem, masculino. O convento de São Francisco em Lisboa, também masculino, foi estudado também, mas comparativamente são estudados muito mais conventos femininos, ou casas religiosas femininas, do que casas religiosas masculinas. Aquilo que nós, para já podemos inferir, é que parece que há efetivamente uma divisão do género no consumo. Enquanto que os conventos, as casas religiosas femininas têm uma quantidade extraordinária de porcelana chinesa e de louça importada, os masculinos não. Apostam sobretudo na louça produzida em Portugal. Eu, para ser honesta, já pensei sobre isto. Não tenho ainda ideia porque é que isto acontece. Pode estar relacionado até com a própria riqueza das freiras, por oposição à menor riqueza dos frades e dos monges, não sei. O facto de elas levarem o próprio dote quando vão para os conventos, talvez. Eles não, ou seja, eu não sei até que ponto é que a louça é já uma coisa feminina no século XVI, XVII e XVIII em Portugal, mas é algo que eu estou ainda a pensar. E claro, temos que falar sobre os conventos de identidade religiosa. Apesar de maior parte destas mulheres não entrarem nos conventos por um chamamento religioso, elas estão lá dentro, elas vivem lá dentro, elas são crentes e vai-se desenvolvendo em maior ou menor medida uma identidade religiosa feminina que efetivamente está relacionada e que se vê em pequenos aspectos. Vê-se nos objetos, vê-se na cultura material, vê-se nas pias de água benta, vê-se nisto tudo que de alguma maneira reflete o dia-a-dia que estas mulheres tinham e de que maneira é que elas desenvolviam todas as fases do seu dia em torno desta religiosidade. E é só o que tenho a dizer. Não sei se cumpri as expectativas daquilo que era o objetivo desta comunicação. Portanto,
Se tiver alguma questão, algum comentário, para já agradeço. Não estou a ouvir ninguém. Perdão, eu estava com o microfone desligado. Meus cumprimentos, foi excelente exposição, muito bem. A professora começou a dizer que não tem não enche os olhos, não tem material para encher os olhos. O que nós temos de mais grandioso, a vida religiosa é feita de fragmentos, e o que temos de mais grandioso na vida religiosa é a fumaça do incenso e os papéis velhos. Portanto, materialmente falando, não temos nada de grandioso, realmente. É claro que as monjas, as religiosas são mais delicadas, como a professora bem mostrou, então tem a importação de louças, etc. e tal. Então, veja essa questão da fineza, né, da delicadeza das religiosas. Depois, a questão dos religiosos, por exemplo, me fez lembrar dos cartuchos. Os cartuchos utilizam hoje, no século XXI, eles utilizam materiais descartáveis. Por exemplo, fazem do copo uma própria garrafinha de água de PET. Às vezes, um talher um pote, o talher não, um prato, às vezes se aproveita uma vasilha que vem a manteiga, então se aproveitam as vasilhas. Então, é um despojamento, eu acho que não é pobreza, pobreza num certo sentido da palavra, o despojamento. Então, é isso. Foi excelente, então abrimos um pouco para um diálogo. Excelente exposição, professora Tânia. Muito obrigado. Boa tarde, eu queria falar... a professora já me conhece, né? Eu confesso que eu fiquei chocada, foi com aquela imagem da louça que tinha cenas eróticas, né? Era uma louça chinesa, se não me engano? Acho que era isso, né? Sim. Que tinha uma cena... E quando fica sabendo o passado daquele espaço religioso, realmente é de chocar, é de pensar que aonde estava a religiosidade? Se estavam tendo até encontros sexuais ali, e apareceu numa materialidade, aquilo estava ali. Como é que foi levado para lá? Aí eu me pergunto, meu Deus, aonde estava a religiosidade? Elas estavam o que elas estavam ali pensando? Mas aí, logo em seguida, como as suas palavras foram bem ditas, só um momentinho, que muitas delas entravam por uma obrigação. Era uma coisa assim, geralmente eram as filhas mais novas das famílias, que os pais não realizavam o seu casamento, aí para não deixar a filha solteira, que era sempre teve aquela visão que uma filha solteira era mal vista na sociedade, encaminhava-se para um convento, porque essa visão chegou ao Brasil. Tanto que isso aconteceu. Se formos indagar nas nossas famílias, sempre vai ter uma história, nos tempos dos nossos avós, bisavós, que teve irmãos que foram parar no convento, porque não pode casar, então porque não pode ficar sozinho. Isso já vem de lá também. Agora, eu só fiquei assim, eu confesso que fiquei chocada quando vi aquela materialidade e aquela cena, que assim, nossa, naquele um ambiente religioso parecia uma materialidade dessa. Assim, no primeiro momento choca, mas no segundo momento é até curioso. Aí desperta mais curiosidade e atrás. Por que aquilo está lá? Deixa eu dar uma palavrinha antes que a professora Tânia fale. Marie, é preciso olhar, como a professora Tânia bem disse, A professora Tânia saiu e está entrando novamente. Ai, peço desculpa. Como a professora Tânia disse, haviam aquelas que não entravam por vocação, não entravam por opção, eram postas lá dentro. Depois, por outro lado, nós temos que considerar que o religioso é um ser humano como outro qualquer. Tem uma chamada, vocação, mas
nem todos têm essa chamada, a vocação religiosa. Então, temos que olhar o lado. Não estou aprovando, não estou incentivando o uso, mas temos que ponderar as pessoas que estão dentro do convento. Existem aqueles que estão de reta intenção e existem aqueles que estão por poderosa opressão, então, que estão oprimidos. Então, a pessoa que está ali por obrigação acaba tendo seus escapes. Então, acho que temos que olhar isso com um pouco, talvez, sobre a lente da antropologia, talvez, uma coisa humanamente falando. A Miriam gostaria... A professora Tânia... Só uma questão, Marie. Existem mais sinais de sexualidade nos conventos femininos e masculinos do que aquele. Eu mostrei aquele. Mas existem, e muitos, em Portugal. E é o que eu assumo que estas mulheres, exatamente, muitas delas não estão ali por vocação. Exatamente como é que eu estava a dizer. E na verdade, a vida... Nós às vezes temos esta noção e temos dificuldade em assumir que a nossa vida no século XXI é tão fácil. Nós estamos todos aqui em sítios diferentes, estamos a falar, amanhã dói-nos um dente, tomamos uma medicação, está tudo... A vida no século XVI é difícil, a vida no século XVII é difícil, a vida é cheia de limites e de provocações e de desafios. E os escapes humanos são fundamentais à sobrevivência e à manutenção da intelectualidade e tudo isto. E nós às vezes temos que pensar, não na nossa posição de privilegiados que podemos escolher a vida que nós queremos, numa posição daquilo que era imposto a grande parte das pessoas que ali viviam nestas épocas. Não sei se... Sim, perfeito, entendemos perfeitamente. Depois também temos que ver também a malícia de quem introduzia essas peças no determinado ambiente. Por exemplo, me vem agora a Universidade de Salamanca, na Espanha, que é uma universidade católica, e você olha nos detalhes, na ornamentação, que não era um religioso que fazia, certamente, era um canteiro, um especialista em pedra que fazia, e você vê lá cenas de sexo que hoje seria... As pessoas nem percebiam, hoje seriam gritantes, mas naquela época as pessoas nem percebiam e eu penso que muitas das vezes era até utilizado, o profissional utilizava da simplicidade dos religiosos e introduziam essas peças. Não estou defendendo a genuinidade, a pureza dos religiosos, não, mas eu vejo também por esse lado, que essa introdução é um pouco propositada. Posso falar uma coisa? Miriam, sim, a Miriam está curiosa para falar também. Vamos. A Miriam. Boa tarde, professora Tânia. Muito interessante. Curiosamente, eu li algumas semanas atrás, já tem um tempo, um artigo da professora Maria Antônia Pinto de Matos sobre as louças chinesas, né? As primeiras que chegaram, achei muito interessante e fiquei pensando, gostaria de comentar sobre duas coisas que a sua fala me despertou. A primeira é a respeito do porquê esse universo feminino do conventual possui uma riqueza material maior do que os masculinos, principalmente do ponto de vista da louça. Realmente envolve um estudo interdisciplinar com a sociologia, mas a primeira coisa que eu pensei é que essas mulheres possuíam, levavam ou compravam até depois da sua permanência lá como uma compensação, né? Porque elas... no convento feminino, elas vão permanecer ali. É diferente de alguns dos masculinos que irão sair para uma vida de catequese, né? Irão nas colônias, então eles não permanecerão, na maioria dos casos, dentro dos conventos. E essas mulheres, que muitas vezes não vão,
cria o seu próprio universo, e o próprio universo de compensação desse distanciamento de uma vida mais social pode ser esses objetos. Pode, né? É só a primeira sensação que eu tive. E esses objetos, né, pensando nesses objetos, que com certeza não é só aquele que você mostrou com essas cenas sexuais, eles estão envolvidos também, como o Dom Mauro nos disse, até com uma malícia de quem vendeu, porque o comércio é tão intenso e as encomendas eu quero um lote, mas da mais bonita ou da que estiver mais sendo vendida, e aí, muitas vezes, o vendedor, o comerciante, não importa para quem, às vezes ele nem sabe para quem ele vende essas peças, né? Que o importante era vender. Então, tem muito das relações humanas, né? Por detrás desse comércio e de como essas peças chegaram, e eu acho fabuloso investigar esse comércio, né? Essa circulação. Muito obrigada. Nada. Realmente, eu mostrei os desenhos de outras. Há muita porcelana, quando eu digo muita, é muita. Há milhares e milhares de objetos nos conventos femininos, não é só aquela. Aquela peça destaca-se porque ela é única no mundo. Neste momento é assim, não se conhece mais nenhuma peça no mundo, nós trabalhámos sobre aquele convento, ele foi escavado lá pela nossa universidade, e nós contactámos toda a gente, toda. E neste momento, não se conhece nenhuma peça no mundo do século XVII, porque aquelas 5 cenas, são 5 cenas, não é só uma. Conhecem-se alguns do século XVIII como uma cena, mas 5 cenas. Seria uma peça única, extraordinária, provavelmente trazida diretamente por alguém da China e não entrando nas redes de comércio, porque seria uma peça difícil de passar despercebida. E ali entrou no convento. Agora, se veio já de alguém, se entrou, se já vinha, nunca vamos saber. Leandro. É só ainda desse tema, que é muito curioso, né? Que imagina que hoje em dia a gente quer fazer uma coisa em segredo e a gente tem uma coisa muito bem guardada, assim, né? Imagina aquela época, no século XVI, século XVII, o pudor da sociedade, né? Então tudo devia ser muito escondido. É curioso porque uma louça é uma bandeira muito grande, assim, é uma coisa que você não guarda em qualquer lugar, né? É uma coisa que fica, sei lá, exposta. Então é muito curioso. E é uma taça grande, é uma taça com 25 centímetros de diâmetro, portanto ainda é grande. Mas existem mais peças de cariz sexual nos conventos femininos portugueses. E quem estiver interessado, há um artigo, eu não sei se está online, do Drummond Braga, da Isabel Drummond Braga, sobre a homossexualidade feminina nos conventos portugueses do século XVII e XVIII. E é muito interessante ver como é que há uma tentativa de compensação emocional, de tentativa de compensação mesmo sentimental, emocional, destas mulheres umas para as outras. É muito interessante. Que do ponto de vista da sociologia, da antropologia, da carência humana, quer dizer, porque elas não entravam por chamamento, portanto, a questão da religião não compensava toda a falta social que elas tinham. Deixa eu fazer um comentário bem breve. Recentemente não, há tempos atrás, foi feita uma restauração num convento, acho que foi na região de São Paulo. E foi encontrado, quando foi abrir uma parede, encontrou-se 2 cadáveres femininos, uma do lado da outra. Uma era uma jovem, a outra provavelmente era uma mulher entre os 40 e 50 anos. Aí chamaram os arqueólogos e tudo, né, para ver aquilo. O que foi a causa morte, tudo indicou que elas foram castigadas e foram enterradas vivas, emparedaram, né? Porque a posição da mais velha estava com a mão assim próxima e a mais nova deitada de lado e estava toda encolhida do lado da mais velha. Aí uma das fotos que o arqueólogo chegou lá, eu até vou tentar lembrar o nome dele, ele disse o seguinte: provavelmente elas foram punidas porque elas eram homossexuais. Houve uma crítica geral. Não estamos a ouvir mal, Marie, desculpe. Marie, você está colocando a mão em cima do microfone. Mais vale não segurar, mais vale falar normal. Estão me ouvindo? Agora, perfeito. Tá. Então, vou retornar rapidinho. O arqueólogo
disse que o motivo da punição das duas deve ter sido porque elas eram homossexuais. Aí foi uma grita isso no meio acadêmico, na arqueologia, porque ele soltou essa, parecia uma pérola. Bom, até então, não sei com base em que ele afirmou essa história, porque ele não procurou nem na documentação saber daquilo, porque até então sabia o seguinte, que não tem nenhum registro das duas, da morte daquelas duas que foram religiosas. Não havia nenhum registro. Então, é um enigma que ocorreu naquele convento. Só que quando ele lançou essa frase, aí eu me lembrei dessas coisas eróticas, eu falei assim, até que ponto nós, arqueólogos, podemos dizer, é isso? Será que temos prova material suficiente para provar aquilo? A arqueologia é um jogo de interpretações. O pós-processualismo ensinou-nos, desde o Ian Oder, que todas as interpretações são válidas, desde que devidamente ou mais ou menos fundamentadas. Acho extremo, eu não sei o que é que se passaria no Brasil, eu não sei em que época é que isso foi, se foi século XVII, se foi século XVIII. Não, elas viveram no século XIX. Século XIX. Acho extremo, desculpem, mas acho muito extremo que, neste caso, por exemplo, em Portugal nós temos muita documentação, alguma, pronto, que revela homossexualidade feminina nos conventos e nunca nenhuma delas foi condenada à morte. Portanto, acho extremo, até demasiado, até por toda a importância que a vida humana tem e por toda a questão, acho que teria que ser a Inquisição, e a Inquisição não mata ninguém, a Inquisição relaxa o braço secular, não é? Portanto, teria que ser um julgamento, para serem condenadas à morte e serem empardadas, provavelmente teria que ser um julgamento muito sério, de mulheres que já provavelmente não poderiam ter família, porque as famílias teriam que intervir. Acho provavelmente poderá ser outra explicação, não sei. Não sei se no Brasil existe o conceito de empardadas. Houve empardadas na Europa até ao século XVII e XVIII e que morreram empardadas. Brasil não. No Brasil não houve empardadas. Sim, conhecido o fato das emparedadas na vida monástica, na vida religiosa. Exatamente, não sei se no Brasil provavelmente não as teve ou se não eram declaradas, até as podia ter e não serem declaradas. Outra coisa também, podem não ter sido religiosas, quem garante que elas foram religiosas. E depois também nós temos aqui a Silveli, que é uma especialista nas constituições primeiras da Arcebispado da Bahia, e o emparedamento não quer dizer exatamente como se fosse sepultamento. Exatamente, então, mas não sei. As imagens religiosas deterioradas não eram desprezadas de qualquer maneira, então era guardada dentro das paredes. Só uma pergunta, Marie. Isso é um convento ou é uma igreja? Ou é um convento ou é uma igreja? Era um convento. Porque assim, por exemplo, aqui... Não, eu só queria completar uma coisa. Dom Mauro, não era uma estátua que foi encontrada, foram corpos femininos, foram 2 corpos femininos. Que foram as paredes do período colonial nós temos paredes aqui de 3 metros de largura, 3 metros de espessura. Sim, mas tudo indica que elas foram punidas por alguma coisa. Tudo indica, na sua não, eu acho que a punição, Marie, eu acho que a punição é uma palavra muito forte para isto, porque nós não sabemos, e agora, por exemplo, aqui na cidade onde eu vivo, em Almada, escavou-se um convento onde há um túmulo na parede porque ele pediu para ser enterrado em pé. Sim. Portanto, nós não sabemos, o próprio homem, o religioso aqui no Seminário de São Paulo, onde eu vivo, em Almada, há um empardado porque ele pediu para ser enterrado em pé. Portanto, eu acho que há toda as interpretações são válidas, pronto, tudo bem. Mas eu acho que... Temos um que foi sepultado sentado, quis ser sepultado sentado, não sei se é a vontade dele, então... A Miriam quer falar, Miriam. Vamos. Sim, desculpa. Eu tenho uma pergunta para a professora Tânia, mas eu só vou complementar essa questão das múmias, porque elas foram encontradas, mas não foram só elas, foram várias, porque é a área de sepultamento do Mosteiro da Luz, das Irmãs Concepcionistas. Tá? Então, e as duas eram irmãs, o registro está lá, elas morreram na mesma época.
Então, é leviano essa afirmação de quem fez sem saber os documentos, né? Então, depois foi esclarecido que aquela era uma antiga área de sepultamento dentro do Convento da Luz, na cidade de São Paulo, tá? Então... Eu parecia que era capaz de ser um bocadinho agressivo até para o século XIX, condenar mulheres à morte emparedadas por homossexualidade, mas a vida humana tinha um valor ainda importante naquela altura. Sim, eu concordo. Tudo é possível às vezes, né? Então, fique tranquila, Marie. Tá? Eu estava tentando lembrar o nome do convento, você falou. Eu só trouxe essa discussão porque houve esse comentário no curso, até que ponto nós, arqueólogos, podemos sair interpretando assim a torta-direita, sem ter certeza. E houve um comentário de um arqueólogo que disse, elas foram punidas porque elas eram homossexuais. Então, caiu como uma bomba no meio arqueológico isso. Agora, a pessoa tem que ter um pouquinho de senso crítico. Agora, quem acreditou isso? Quem ouviu e acreditou isso de primeira? Tem que ter um pouquinho de discernimento. Eu não posso... Eu tenho várias teses de doutorados por aí, que posso falar, com bobagens em cima de bobagens sobre a vida religiosa que não são verdade. Exato. Até nós encontramos aquela taça, mas a nossa ideia não é que, de repente, as freiras eram ninfomaníacas nem nada dessas coisas. É uma taça... Aquilo que nós temos a certeza é uma taça com cenas explícitas de teor sexual encontrada num convento. Como é que ela lá foi parar? Há muitas mulheres que tinham filhos e eram casadas antes de serem para freiras. Portanto, elas poderiam ser trazidas por uma dessas. Poderiam ser muitas situações. Sim. Professora Tânia, mas o que eu quero perguntar é a respeito da pesquisa arqueológica, né, dos resultados. Se com todo esse trabalho que tem se mostrado a respeito das louças e da materialidade do universo feminino, então podemos afirmar que, com certeza, no universo masculino, dos mosteiros e conventos masculinos, esses objetos estão muito mais ligados às necessidades básicas. O pote da água. Então, é nesse sentido que as pesquisas estão apontando. Assim, eu sou adepta de muitas interpretações diferentes. Eu acho que é a conversa e o debate que nos permitem trazer estas ideias. O que eu tenho notado, apesar de haver menos casas religiosas masculinas do que femininas escavadas, é que, efetivamente, o que nós notamos nos conventos masculinos é mais o dia-a-dia, é mais o cotidiano, é mais a resposta, como bem a Miriam disse, às necessidades básicas. Nos conventos femininos, essas necessidades são respondidas com maior luxo, mas lá está... É sempre um mundo mais injusto para as mulheres, não é? Os homens, quando vão para os conventos, vão muito por chamamento, as mulheres um bocadinho menos. Toda essa questão social. Uma outra coisa também é que muitos conventos, muitos mosteiros eram fundados para manter as famílias reais, os nobres. Então, os nobres viviam dentro dos mosteiros, às vezes. Sobretudo as nobres, mais as mulheres do que os homens. Mais as mulheres do que os homens, e às vezes as famílias inteiras da nobreza. Sim. Então, a Silveli ia falar alguma coisa também, e depois a Terezinha quer falar. Oi. Não, na verdade, o meu comentário... seria a respeito do convento das concepcionistas, mas a Miriam já colocou. Muito bem. Obrigada. Quer falar a respeito. Não, mas é muito interessante que as duas irmãs queiram ser sepultadas juntas por sexas em pé. E na parede. É muito interessante do ponto de vista ideológico o que é que leva duas mulheres a afirmarem que podem, não é romper, mas permitir que tenham outro tipo de regras. E que eu disse, eu acho esta questão extraordinária do ponto de vista até da própria organização do convento. Que é que deu o privilégio para poderem ser sepultadas juntas e em pé. Na parede, portanto, é interessantíssimo. Parietais, né? Também as há aqui também aparece, não é raro, a parte mais frequente são no chão. As carmelitas têm um armário aqui no Rio de Santa Teresa, você coloca num armário lá, o sarcófago fica no... Sarcófago não, sim, mas
Mas já é a segunda, é quando morrem ou já é o armário? O armário é quando elas morrem mesmo, logo, ou tem a ver já com a moção dos ossos do chão? Logo que morrem. Olha. Aqui na Santa Teresa, convento de Santa Teresa, das Carmelitas, aqui no Rio de Janeiro. Eu não sabia que engraçado. A Terezinha queria falar alguma coisa? Se a Cláudia não se importar, eu vou fazer uma pergunta que talvez fuja um pouquinho a esse escopo, porque é mais uma curiosidade que eu tenho, a partir até da minha vivência na área de magistério e pesquisa. Tânia, Sim. Com base em todas as experiências que você teve, desde a sua formação na área, mas também no exercício do magistério e como orientadora de dissertações e de teses, o que você consideraria talvez mais importante ou mais, digamos, delicado na formação de um arqueólogo nessa área? Boa pergunta. A que nós tivemos até agora. A importância da formação do profissional para poder, de fato, extrair de uma peça, fazer uma real avaliação e um verdadeiro diagnóstico, sem entrar nessas fantasias que hoje em dia nós estamos lotados delas. O que você considera de mais importante hoje como formadora de alguém nessa área? Eu vou-lhe dizer, se me permite, Terezinha, não é? Terezinha. É uma excelente pergunta que eu tento dar todos os anos e todos os dias aos meus alunos. E vou-lhe dizer aquilo que eu digo. Quando os alunos entram na universidade, é-lhes dito que eles devem ler e ler. Mas ninguém lhes diz que eles devem pensar e debater em igual proporção. E aquilo que eu digo que é fundamental para fantasia, todos nós vamos fantasiar. É normal, nós vemos um objeto, vemos duas freiras empardadas, vemos um objeto de cariz sexual, vemos toda a nossa imaginação, somos seres humanos, somos criativos. Toda a nossa imaginação vai viajar para sítios. Eu há pouco tempo publiquei uma sepultura em que um homem tinha um cinto de ferro à volta da cintura. E de repente já era um cinto de castidade, quando o desgraçado só tinha uma hérnia. Portanto, era só isso. Ele usava aquele cinto para prender a hérnia, para aguentar a hérnia umbilical. Aquilo que eu digo que é mais importante não é só o ler, porque ler sim, existem teses, existem tratados, existem tudo, é sobretudo ouvir as ideias dos outros e pô-las, tentar equalizar ideias. Não achar que as nossas são melhores que os outros ou que têm mais fundamento. É sentarmos todos, e eu não promovo, nos meus alunos nem acredito que se possa trabalhar sozinho. Eu não acredito em nada feito individualmente. E acho que a própria academia, em Portugal e provavelmente no Brasil também, ainda promove em parte esta individualização, esta ideia da luta pela nota, a luta pelo melhor resultado de cada um, quando eu acho que estamos completamente enganados, porque tem a ver com o debate, com a conversa, com as experiências de vida de cada um. Todos nós somos o sítio por onde passamos. Todos nós somos as pessoas que conhecemos. E é esse debate e esse conjunto que nos permite trazer ideias para o grupo e conceber interpretações mais realistas, mais humanas e que dignifiquem e permitem construir narrativas mais dignas e cientificamente credíveis do passado. E peço desculpa se me empolguei, mas isto é um tema que me é caro. Perfeito. A Cláudia Barbosa, que é uma pergunta. Isso. Obrigada, professora Tânia, pela sua apresentação, foi realmente fantástica. Eu gostaria só de fazer uma consideração também muito breve. Como o final do século XVII, início do XVIII, também faz parte da minha área de pesquisa aqui na cidade do Rio de Janeiro, de como a cidade se desenvolveu a partir dessas edificações religiosas. Eu até vou falar na minha aula quarta-feira, por isso que eu estou com isso na cabeça.
Os primeiros conventos que foram instalados aqui na cidade do Rio de Janeiro, no início do século XVIII, eles começaram lá por 1702, 1705, como recolhimentos, porque ainda não tinham reconhecidas a ordem segunda ou a ordem para iniciar um convento, que ainda não havia autorização do rei de Portugal. O que acontece? Se não me engano, foi no recolhimento da Ajuda, que é onde hoje é a Cinelândia, aqui no Rio. Claro que começou uma construção pequena. Uma mulher ficou viúva. Então, ela sentiu a necessidade de se recolher junto com as filhas, num lugar em que as protegesse, a fim de evitar que as filhas fossem assediadas e tudo mais pelos homens que viviam aqui na cidade do Rio de Janeiro, os poucos solteiros também, né? Então, ela se recolheu, ela pediu autorização para abrir esse convento, era uma mulher que estava viúva, junto com as filhas, e ainda levou as sobrinhas. Isso com medo que essas meninas fossem atacadas por homens na rua, porque elas não tinham mais a proteção do pai, do tio, né, que havia falecido. Então, assim, muitos desses conventos reuniam mulheres que estavam ali para se manterem seguras aqui na cidade do Rio de Janeiro, porque não havia, no início do século XVIII, homens assim, muito também, vamos dizer, educados, eram homens rudes também. E essas meninas, ao contrário, muitas vezes muito bem educadas. Então, as mães, as tias, com medo que essas meninas sofressem algum tipo de violência, acabavam sendo recolhidas, né? Que era o nome mesmo que se usava antes daquela instituição ser reconhecida e se tornar um convento. Então, a gente teve o recolhimento da ajuda, recolhimento do parto, que era para mulheres, para mães solteiras. Então, assim, nem sempre havia realmente uma vocação nesse momento, né? Era só essa observação que eu gostaria de fazer. Obrigada, Tânia, mais uma vez. Não, sim, nós também aqui temos alguns recolhimentos e, efetivamente, a violência estrutural nesta sociedade, para com as mulheres, para com os homens, mas com estas questões, faz com que a necessidade de ter uma identidade humana, religiosa, uma casa, que as proteja, sobressaia muito nisto. Eu tendo a acreditar, eu não tendo a fazer juízes de valor, uma das piores coisas que eu às vezes tento cair e não fazer juízes de valor, tento. E tendo a acreditar que todas estas mulheres têm uma necessidade, seja ela económica, por exemplo, a Madre Paula, quando entra no convento de Odivelas, vai porque o pai não tem capacidade para sustentar, ela torna-se uma das mulheres mais ricas, não é? Amante do rei. Quando as nobres mesmo que entram, porque já são filhas segundas, terceiras e não conseguem proporcionar um casamento como deve ser para a família, todas elas têm uma história para contar e todas elas têm, e mesmo que elas tenham feito desvios comportamentais daquilo que seria a regra religiosa, quer dizer, o que estas mulheres passaram, o que estas mulheres passavam, o que estas mulheres suportavam a nível, toda esta resposta psicológica, ainda nós hoje, quando um dia não nos corre bem, a gente faz as neiras, portanto, toda esta resposta religiosa que não devemos e é muito difícil de gerir. Obrigada. A Cláudia continua com a mão levantada, porque alguma pergunta, algum comentário? Não. Tá bem. Algum comentário mais? Acho que por hoje é só, não? Acho que acabamos. É muito rica, realmente, a palestra, o tema é muito instigante, então, sim. E fica aberto, temos que parar por aqui, que o horário... Obrigada. E daqui a pouco vamos para a badalação, que aqui no mosteiro é contínuo. Mas obrigada pelo convite, foi um prazer conhecê-los todos, espero que tenham gostado ou que eu tenha de alguma maneira passado uma imagem que tentei que fosse o mais realista possível de uma vida que não era tão religiosa por um lado, às vezes por outro, elas combinavam-se nos mosteiros umas com as outras, mas tentei de alguma maneira passar o meu conhecimento àquilo que tento melhor e obrigada a todos. Foi excelente, foi excelente. Reginaldo, eu coloquei no Facebook a aula da semana passada, a gravação, já viu, né? Um beijo. Colocou, Dom Mauro, obrigada.
De nada. Dom Mauro, o Reginaldo é meu amigo lá da Paróquia São Francisco Xavier. Estou trabalhando com a Beth também, que é uma colega sua, estou programando um livro. O livro que está organizando sobre o centenário é a Beth, uma que é psicóloga, que é colega sua também. Sim, a Beth é minha amiga e está fazendo o curso também. Mas que bom. O livro vai sair, Dom Mauro, que tem um artigo meu também, né? Com a Mônica, né? Tem meu artigo com a Mônica no livro. Não será revista, será o livro. Será o livro mesmo. Livro. Tá. Qualquer coisa, eu estou aqui, tá bom? Tá bom. Um beijo. Boa tarde a todos. Tchau, Reginaldo. Tchau. Na próxima Obrigada. Na próxima vez ao Brasil, que a Tânia possa estar conosco. Isso. Beijo, tchau. Obrigado. Boa tarde a todos. Até logo. Boa tarde a todos.